Olá a todos, tá entrando aqui a conexão, avisando aos seguidores. Olá, tudo bem? Rosa, tudo bem? Rosa, como é que tá? Tudo jóia? Então, estamos entrando aqui na nossa live sobre um tema que é um dos temas mais interessantes, que é o desenvolvimento. A gente tem que falar alguma coisa para desenvolver a nossa cidade, a cidade de Manhuaçu. Manhuaçu passa as BRs 262 mais a 116. Tudo que for fabricado, produzido em Manhuaçu pode desaguar com grande facilidade nos grandes mercados consumidores, como Rio, Vitória, Valadares, Ipatinga, Ubá, Juiz de Fora, Belo Horizonte, com grande facilidade. Então, é uma cidade estratégica e hoje eu vim aqui conversar com uma pessoa muito especial. Ele é mestre em Ciências da Computação pela Universidade de Pernambuco, graduado em Ciência da Computação pela UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, 20 anos de atuação em Tecnologia da Informação e Telecomunicações, com atuação destacada na Vale e na Avanade. Ele vai falar um pouquinho mais sobre essa experiência, essa expertise que ele tem, e é uma pessoa que está trabalhando com tecnologia há muito tempo. Ele é sênior em tecnologia pela Avanade e a gente vai bater um papo agora com o Oswaldo Alves. O Oswaldo Alves, ele é, além de meu amigo, uma pessoa que conhece muito sobre tecnologia e ele tem muita coisa interessante para nos trazer, para acrescentar, para abrir a nossa mente em relação a um tema que é super importante para nós. Já chamei o convite para a participação do Oswaldo e a gente vai aguardar. Muito bem, entrando aqui na nossa live. Boa noite, Oswaldo. Seja muito bem-vindo nessa live aqui, que a gente vai conversar sobre temas que são bem importantes. A gente vai aprender muito com a sua experiência sobre esse tema que é importantíssimo para nós. O seu currículo diz que você é mestre, não é, em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco. E me fala um pouquinho sobre a sua experiência profissional, Oswaldo, para o pessoal que está aqui nos vendo hoje. Joia. Mais uma vez, boa noite, Fábio, boa noite para todos que assistem. É um prazer, né? Agradeço inclusive a consideração. É um prazer poder estar batendo esse papo aqui, agradável. Bom, eu sou da região aí, né? Nascido em Alto Jequitibá. Tenho o Fábio como amigo, não somente de infância, mas sobretudo de lutas, né? Para objetivos, né? Conseguirmos estudar, nos formarmos. Então, é alguém que detém a minha Temos uma admiração. jornada, né, Oswaldo? Entendeu? Quando as pessoas veem o seu sucesso, elas não sabem a trajetória, o quão penosa e árdua foi, né? Mas, focando no tema aqui, eu trabalho com tecnologia mais informalmente. Comecei ali em meados dos anos 90, 96, 97, e num grau um pouco mais profissional, digamos assim, desde de 2005, 2006, então a gente já está falando aí de quase 20 anos. E eu contabilizo a partir desse momento, que foi quando eu comecei a trabalhar com consultoria, focando em empresas de grande porte, e nessa trajetória passei alguns anos, vários anos em consultorias americanas, né? Fiquei 6 anos na Vale também, Você morando passou em por consultorias americanas no Brasil ou fora? no Brasil, mas eu tive a oportunidade de conduzir alguns projetos no exterior. Então a gente vai falar um pouquinho sobre China aqui. Em 2020 até o início de 21, eu conduzia um time justamente em Xangai, em Xangai. Em Xangai. Entendeu? Então, isso, eu conduzia uma equipe lá. Você era chefe da equipe? Isso, eu liderava uma equipe lá. Tenho entregas minhas no mundo todo, já tive a oportunidade de presencialmente também estar construindo soluções na Inglaterra, na Rússia, em Israel, nos Estados Unidos também. Então, já rodei um bocado. Já Uma tive pessoa que bastante. tem experiência no campo de tecnologia.
Sim, sim. E, sobretudo, Fábio, eu acho que uma coisa que traz diferença, acho que a gente vai poder falar um pouquinho melhor mais à frente, mas é o olhar sobre a estratégia. Eu acho que a grande palavra desse nosso papo aqui é estratégia. Entende? Quando nós conversamos a primeira vez sobre os seus planos, as suas ideias para Manhuaçu, cara, eu vi ali você falando, talvez você mesmo talvez não tivesse percebido, mas você falando de estratégia. Isso é algo que falta muito, porque transcende só o planejamento, né? Nessa minha trajetória, eu comecei, claro, no que nós chamamos de camada operacional, né? Então, eu trabalhava com desenvolvimento de aplicações e fui ascendendo a posições Para quem de não entende liderança aqui o que, mais não técnica. está muito familiarizado com o tema, eu também eu não estaria. É o que significa aplicações, né? Esse Pronto. campo que você atuou. Desenvolvimento de sistemas. Eu comecei a trabalhar com Desenvolver esse sistema, desenvolvimento de ok. sistemas. E esses sistemas, a grosso modo, começaram a ser sistemas muito grandes, para empresas muito grandes. Então, por exemplo, a minha última entrega do ano passado, eu tenho aqui no Brasil hoje 30 milhões de pessoas É utilizando mesmo, isso tudo. diariamente. Praticamente o É, que boa parte da população que está no mercado consumidor. essa entrega, por exemplo, foi um projeto de reestruturação de boa parte do aplicativo de um dos maiores bancos aqui do Brasil. Entendeu? Então, Ah, hoje aqui sim. no Brasil, meus clientes são geralmente do segmento bancário, mas a gente tem. É, hoje, né, falando um pouquinho da empresa que eu trabalho, a Avanade, ela é uma A empresa. Avanade. Isso, ela é uma empresa que nasceu da junção, né, um modelo que é chamado de joint venture, entre a Microsoft, acho que dispensa apresentações, né, a maior empresa do mundo, com a maior consultoria do mundo, que é a Accenture. Então, as duas formaram meio que uma Um consultoria consórcio. especializada, exato, especializada no ecossistema Microsoft. Então, estamos falando de muitas tecnologias da Microsoft, mas não somente. E aí, é, dentro do meu escopo hoje aqui, basicamente são as maiores empresas do Brasil. E quando a gente fala da empresa globalmente, a gente tem 60 e poucas mil, 60 e poucos. Aliás, o último número que eu tive notícia foram 67 mil funcionários no mundo todo. Então, a gente atua com grande parte das maiores empresas do mundo. Então, Maravilha. a minha experiência ela advém de discussões com executivos também dessas empresas. Maravilha. Maravilha. Então, a sua experiência nesse campo tem em torno de 20 anos, que você já trabalha já desde aquela época que você se formou, você passou uma parte também de atuações internacionais. E uma pergunta que para mim é importante, eu acho que para quem está nos assistindo também, a gente está falando o quê? Trazer para Manhuaçu tecnologia. Esse é o foco. Trazer Isso. tecnologia para Manhuaçu. Transformar Manhuaçu em um polo de desenvolvimento tecnológico. Por quê? Porque é a indústria que vai gerir o futuro. Eu pego, por exemplo, a cidade chinesa de Shenzhen, que é uma cidade que era uma vila de pescadores na década de 70, menor do que Manhuaçu, e hoje é maior do que a cidade de São Paulo. Uma cidade mínima, pequena, mas que alguém com uma visão disse: vamos transformar esse local em um polo de desenvolvimento? E aquele local se transformou, e junto com a transformação veio a transformação tecnológica. Hoje, as pessoas não vão mais para a China porque a China é barata. Vão para a China porque a China se transformou num local muito competitivo em termos de conhecimento. Né? Eu estava vendo o gestor o CEO da Apple falando, a China deixou de ser barata há muito tempo, mas a tecnologia que se acumulou ao longo dos anos faz dela um local inquestionavelmente competitivo pela expertise. Então, essa é a ideia que nós queremos trazer para Manhuaçu. Reduzir impostos para transformar a cidade num polo tecnológico, mas essa redução de impostos vai ter um impacto enorme na tecnologia, no desenvolvimento, na capacitação, na formação de engenheiros, na importação de cérebros, na transformação da cidade em um polo de desenvolvimento para a nossa região. Então, eu acho que esse tema assim, é super importante e eu acho que você teria muito a acrescentar, porque você tem experiência de locais em que isso já produziu resultados. Eu pude
estar presente ali no Vale do Silício de Israel, né? Fiquei um tempo ali, mas o ecossistema onde eu estou inserido hoje, onde eu estou inserido atualmente, que é aqui em Recife, né? Aliás, eu acho que eu nem comentei que eu moro em Recife, né? A gente está falando um pouquinho distantes, né? Uns 2.700 quilômetros. Aqui nós temos um caso sensacional, que é um dos maiores polos de tecnologia do mundo, e que, se a gente puxar, por exemplo, até anos 80 e anos 90, quando se falava de Recife, eu falo como mineiro também, a percepção que nós tínhamos é que era não só para Recife, né, o meu estado aqui atual de Pernambuco, a visão que se tinha é que era um estado que formava mão de obra para trabalhar em São Paulo, por exemplo. Entende? Mão de obra muito Exatamente. qualificada. E hoje, as maiores empresas de tecnologia do mundo praticamente já operam aqui, já tem escritórios aqui já há alguns anos. Né? Eu acho que o case, que aí a gente vai comentar um pouco mais detalhadamente à frente, que é o do Porto Digital, né, que é o grande ecossistema de empresas de tecnologia aqui no Recife, eu acho que ele é um case muito exitoso e uma referência para o mundo todo. E quando eu falo que é referência para o mundo todo, é porque realmente, com frequência, são recebidas pessoas aqui de governos de outros países também, inclusive de alguns estados americanos, porque o case daqui ele foi um case mais não tão impactante quanto o próprio Vale do Silício da Califórnia, que cresceu muito ao redor de um conjunto de algumas universidades realmente muito fortes ali, Stanford, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, com menos investimento, em um olhar mais prático, ele conseguiu alçar um faturamento muito interessante. Para vocês terem uma ideia, o PIB industrial hoje, só do Porto Digital, é em torno de quase 6 bilhões de reais por ano. 6 bilhões de reais. Somente das empresas de tecnologia, isso aí eu estou falando o que é faturado em Recife. Só em Só Recife. do Porto Digital, só das empresas aportadas no Porto Digital. Então, assim, de uma região que era largada socialmente, era uma região bastante abandonada, que era o Recife Antigo aqui, a prefeitura partiu para um trabalho muito bem estruturado. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de cidades que são referências nesse tipo de indústrias mais específicas, eu acho que a China é a grande referência no mundo mesmo. Né? Você mencionou Shenzhen, né? Eu ia mencionar Shanghai também, que é uma cidade que não era, já era até populosa, mas não era desenvolvida, e hoje é uma potência também. Shenzhen não era nada desenvolvida, né? Exato. Shenzhen tem 70 mil habitantes. Foi um negócio que foi extraordinário, né, o que aconteceu lá. E é isso que a gente fala. Quer dizer, eu imagino assim 4 etapas importantes para transformar Manhuaçu em um polo de desenvolvimento. A primeira etapa é esse papo, essa conversa. Você colocar os seus seguidores para ver o que a gente está falando, eu colocar os meus seguidores, a gente trocar informação, trocar conhecimento, abrir a mente das pessoas para outras possibilidades. Eu imagino que Pernambuco trabalhava muito na parte da agricultura, focava muito na parte da agricultura, e hoje é uma explosão de tecnologia pelo advento do Porto Digital. Manhuaçu foca muito no café, e sempre no café do tipo riado, café, bebida dura. E a gente tem que pegar o que é tradicional, que é o café, e colocar ele com um nível de excelência lá em cima, que é trazer para o café especial, que é uma potência, uma porta de desenvolvimento, trazendo emprego e as possibilidades de futuro. O que o futuro nos espera? Tecnologia. O mundo cada vez mais vai estar repleto de tecnologia. Então, pensar em transformar Manhuaçu em um porto tecnológico, um local de alto desenvolvimento tecnológico, vai produzir riqueza, desenvolvimento, transformação social para a sociedade toda. Então, é isso que a gente está pensando em inspirar as pessoas, né? Fábio, o impacto social realmente é muito grande. Né? Eu costumo falar que não existe melhor programa social do que emprego. Entendi. Eu acho que opções para os jovens também, para se fixarem. Um jovem que queira cursar um curso, sei lá, de engenharia, por exemplo, computação, não vê muito mercado na nossa região aí. Entende? Quando ele olha para o seu redor, ele não consegue visualizar isso. Né? Acho que é fantástico a gente olhar para frente, porque essa visão de estratégia é o que falta. Entende? Você conseguir
sonhar alto, mas tangibilizar esse sonho. E aí, citando esse case aqui do Porto Digital, para vocês terem uma ideia, gente, acho que essa história é a história informal. Viu? Diz a lenda aqui que um professor que foi fazer doutorado na Inglaterra, quando voltou, fez um questionamento, né? Por que é que, ao longo de 30 anos, a universidade aqui nunca tinha registrado nenhuma patente, e nos últimos 10, a universidade onde ele estava fazendo um doutorado, em Kent, Canterbury, registrou 80 patentes em 10 anos. Então, assim, Boa pergunta. a proximidade. Se tinha universidade do mesmo jeito, por que uma desenvolveu patentes e outras não? Se elas são obrigadas a produzir artigos científicos do mesmo jeito. Qual foi a resposta? Cara, a resposta foi o propósito. Entende? O propósito não era para atender às necessidades e anseios do mercado. E aí começou-se a ter um diálogo um pouco mais fluido entre a iniciativa privada, o poder público e principalmente a academia. E aí formou-se em 2000, olha só, a gente está falando de 24 anos, viu? Não é uma estrutura de 40, 50 anos. Formou-se o Porto Digital. Né? O Porto Digital, então, ele surgiu dessa tripla aliança, instauraram um núcleo de gestão do Porto Digital, né? E aí o governo federal, o governo do estado, aliás, o governo do estado, ele aportou, se eu não me engano, 33 milhões de reais para revitalização de infraestrutura, né? E as empresas de telecomunicações também um pouco, próximo de R$1 milhão para melhoria de conectividade, mas acho que alguns pontos que são fundamentais, e é um ponto, inclusive, que você colocou no início. Se a gente quer atrair abelhas, a gente tem que plantar as flores primeiro. Né? Então, uma filosofiazinha muito simplista, mas... Mas faz prática, né? Faz prática. Se você quer desenvolver, você tem que plantar alguma coisa. O que tem que plantar? Exato. Então, primeiro, o que eu vejo como necessário, por exemplo, para Manhuaçu? Aliás, trazendo primeiro para os incentivos aqui do Porto, acho que é legal a gente entender o conjunto aqui, porque não são somente benefícios, eles exigem contrapartida também, e que é fundamental que num trabalho desse em Manhuaçu sejam exigidas também contrapartidas das empresas. Né? O primeiro deles é um conjunto de incentivos fiscais, então a gente está falando de redução do ISS. O ISS de Manhuaçu hoje nem é tão ruim, mas dá para melhorar mais, inclusive para os segmentos alvo, né? Abatimento, por exemplo, do custo de revitalização de imóveis. Então foi definido, por exemplo, um perímetro aqui em Recife, nessa zona que estava mais abandonada, onde estavam os armazéns do porto, com prédios muito bonitos, mas que estavam abandonados. Então eles falaram, olha, vamos revitalizar essa área, trazendo empresas de tecnologia. Acho que em Manhuaçu talvez tenha ali, não sei se perto da rodoviária, enfim, eu estou conjecturando aqui, mas é possível delimitar, por exemplo, uma zona de incentivo, alguma coisa assim, de modo que facilitasse, entre outros benefícios. Então, as empresas que vinham, caso elas optassem por comprar um imóvel, tinham isenção de 100% do ITBI. Então, são pacotes de incentivos fiscais, né? Incentivos financeiros, porque com isso o acesso a crédito foi melhorado para essas empresas, então você consegue financiamentos um pouco melhores, subsídios dos próprios governos também para isso. Então, para startups, empresas menores, criaram programas de incubação, onde as pessoas que queriam inovar e começaram a empresa do zero, elas já tinham, por exemplo, conjuntos de baias, onde elas poderiam se estruturarem ali como empresa. Então, ao invés de eles terem que procurar um imóvel, registrar diversas burocracias. Esse é um ponto interessante que você está trazendo, porque muitas pessoas, quando a gente vai falar assim, tem que ter incentivo fiscal, aí a primeira discussão, mas a prefeitura vai perder dinheiro. Não perde, não. Você tem que entender que é um investimento. E é também uma coisa de mão dupla. Você reduz impostos, por exemplo, no Porto, na Zona Franca, né, que é uma zona portuária, a Zona Franca de Manaus tem IPTU zero para atrair, mas o IPTU é sobre o investidor que vai colocar a fábrica lá. Quando você gera um emprego da fábrica, você gera 10 empregos de suporte, 10 empregos indiretos, que é a fábrica de calçado vende mais,
a fábrica de roupas vende mais, serviços odontológicos, serviços de mobilidade Aquele da produtor de cidade comida até local a que faz região uma da fábrica. coxinha para vender, que faz Não festinhas, tem toda como a cadeia. você não girar a economia. Muita gente fala assim, mas o que vai fazer pelo comércio? Você fala só para o café e para a indústria. Como é que eu vou trabalhar comércio sem dinheiro? As pessoas, para investir no Para comércio, têm que ganhar comprarem, mais elas dinheiro. precisam E de para ganhar dinheiro. O mais dinheiro dinheiro, a tem gente que tem que estar botar entrando na emprego. E a cidade. melhor fonte de emprego é a indústria, porque a indústria traz uma renda muito maior do que o comércio. O comércio geralmente paga salário mínimo. A indústria gira a economia, traz tecnologia. Então, isso é desenvolvimento sustentável. E é uma coisa de mão dupla. Você tira imposto da indústria, mas a indústria é obrigada a empregar. E a indústria é obrigada a investir na cidade. E todo mundo se beneficia disso, né? E a contrapartida exigida é justamente isso. Desde o início, exigia-se que pelo menos 50% do efetivo de pessoal das empresas fossem residentes da cidade. Olha Entende só por que quê? legal. A pessoa vai movimentar o mercado de imóveis, as compras do mês ela vai fazer no mercadinho aqui. Então, assim, quando se fala, mas a prefeitura vai perder dinheiro, ninguém perde o que não tem. Ninguém perde o que não tem. Entende? A empresa está lá em outra cidade, nossa, não estou perdendo. Claro, você não está ganhando. Entende? Então, Exatamente. a vinda de capital, a vinda de dinheiro para o ecossistema. Eu brinco sempre isso, igual você falou, a pessoa contrata mais, são mais pessoas empregadas, mais dinheiro circulando, isso vai movimentar um mercado grande, mas vai movimentar também o mercadinho pequenininho do bairro ali. Mas o filho daquela pessoa que foi contratada, agora ela com dinheiro, ela vai poder fazer uma festinha para a criança, então aquela senhora lá do bairro que faz um doce para vender, ela vai ter mais demandas. O dinheiro ele circulando, ele vai movimentando nas mãos de diversas pessoas. Então, o benefício, ele geralmente tende a se escalar bastante. Né? E aí, cara, quando a gente olha para Manhuaçu, e de um modo mais específico para a tecnologia, eu andei fazendo algumas reflexões, né, sobre alguns pontos que poderiam ser considerados. Né? Então, o primeiro ponto é a criação de um conselho, né? Essa visão estratégica, eu acho que ela precisaria ser realmente trabalhada para Um entender conselho essa para a indústria. indústria. Isso, um conselho focado na indústria. E aí, cara, eu acho que essa característica, esse aprendizado aqui do Recife pode ser muito positivo, entende? Como eu mencionei do Porto Digital, aqui o conselho foi construído num princípio de hélice tripla, que chamamos de triple helix, que é basicamente uma parte desse conselho sendo da indústria, ou seja, da iniciativa privada, uma parte sendo da academia. Então, em Manhuaçu, por exemplo, físicas, eu acho que tem 3 universidades, se eu não me engano, eu vi até um polo de Instituto Federal também, trazer realmente representantes da academia, porque são os formadores de pessoas. Isso aí é um ponto interessantíssimo, só fazer uma menção à frente, ou seja, terça parte da iniciativa privada, terça parte da academia e a terça parte do poder público. Poder público. E Então, é um por que tripé. isso? A Exatamente, é um prefeitura tripé. entra, as faculdades, universidades entram e as empresas entram, todo mundo junto para transformar a cidade num polo industrial. Exatamente, exatamente. E olha que interessante, em Recife, em 2011, 2010, mais ou menos, quando eu ainda atuava como gestor acadêmico, né, além da atividade na indústria, eu tinha uma atividade como coordenador de curso. Naquela época, nós já tínhamos 32 cursos formadores de tecnologia aqui no Recife. Cara, assim, para você ter um ecossistema, de tecnologia, ter empresas, além dos incentivos fiscais, esse é um outro aspecto muito relevante, é fundamental que haja um trabalho de preparação de mão de obra. Entende? Então, porque esse Exatamente. trabalho nunca é tão rápido, é um trabalho de longo prazo. Então, se a gente estrutura, por exemplo, esse conselho, né, num segundo momento, o primeiro passo talvez fosse organizá-lo organicamente, como uma agência, algo do tipo, né? Mas a construção a partir de um plano estratégico. Então, quando Uhum. se fala de plano estratégico, né, não sei se as pessoas conhecem aqui, mas existe um modelo chamado OKR, um modelo, acho que até o Google que foi o grande divulgador desse modelo. Objetivos,
e key results, e resultados-chave, ou seja, você tem os seus grandes objetivos e para alcançá-los você define um conjunto de resultados-alvo, né, de resultados-alvo. E aí, dentre esses resultados, com toda certeza, vão ser necessários esforços de formação de pessoas, formação de conhecimento, estruturação física, porque não adianta você falar, venham empresas, você não consegue dar conectividade para elas, com Exatamente. internet no longo prazo. Por Exatamente. exemplo, se há um intuito de trazer indústrias, e a parte elétrica, a infraestrutura, mas eu quero abrir colocar uma planta em Manhuaçu, nossa, mas eu tenho que construir do zero uma subestação, por exemplo. Então, todos esses aspectos estruturais e logísticos, eles vêm para a pauta também. E quando você estrutura um plano Ou seja, quando você pensa em industrializar a cidade inteira melhora. Porque vai melhorar a logística, vai melhorar o transporte, vai melhorar a educação. Tudo vai puxar para cima. Por quê? Porque existe um interesse em transformar aquele local em um polo industrial. Porque é dinheiro no bolso da população, é desenvolvimento para todo mundo. Esse tema é muito interessante, né? Ou seja, você entra apenas com a ideia da indústria, mas você desenvolve todo o que está em volta. O desenvolvimento é integral. E aí o que acontece? A partir do momento que você começa a ter isso estruturado, você tem um conselho, você tem uma agência, por exemplo, um núcleo, você tem já um planejamento estratégico, você avança para a execução. E aí quando você avança para a execução, você começa a trazer as parcerias do mercado. Entende? Então, ou seja, o momento de se trazer essas parcerias é quando você já tem uma estruturação, você sabe o que vai buscar. Então, por exemplo, dentro de uma prefeitura, você mudar o planejamento de tributação. Isso não é uma coisa que você consegue, por exemplo, em 3, 4 sessões na Câmara, por exemplo. Você precisa de um planejamento, isso aí leva alguns meses. Geralmente, o plano orçamentário ele é anualizado, então você vai conseguir entrar em vigor no ano seguinte. Demora um tempo, você tem uma etapa, né? Entende? Então, por isso que esses planejamentos, geralmente, eles vão começar a colher frutos depois de alguns anos, né? Então, levam alguns anos mesmo, mas sem estratégia, nunca se chega lá, você nunca alcança. E sem começar, eu trabalho muito com a questão de terapia, e muitas pessoas falam, não, mas tem tanta coisa para fazer que eu não vou nem me dar o trabalho. É tão difícil colocar em prática que eu até desisti. E esse é um ponto muito importante. É um passo de cada vez. Você primeiro tira imposto, conversa sobre o assunto, esclarece a população, gera esperança na população, dá um passo. Daqui a pouco, aquele passo vai gerar demandas. Mas tem que melhorar a infraestrutura. E isso vai organicamente formar a necessidade de ter estrutura. Tem que ter mais energia elétrica, energia mais barata. Então, as coisas vão se desenvolvendo organicamente de um passo de cada vez. A gente não pode parar. Não pode ficar estagnado, tem que pensar em desenvolver. É para frente que se vive, é para frente que se desenvolve. A gente está com um objetivo, né? Uma das 5 metas que eu tenho como candidato a vereador aqui na cidade de Manhuaçu, uma das 5 metas é a robótica nas escolas. É o NERIT, Núcleo Educacional de Robótica, Informática e Tecnologia, com o objetivo de formar uma cultura desde o ensino fundamental, em que as crianças vão já desenvolvendo-se ou familiarizando-se com essas tecnologias. O objetivo é que esse NERIT evolua para suporte ou para incentivos e parcerias com as universidades e as faculdades da cidade. Para quê? Para a formação de capacidade, de profissional altamente capacitado na área de engenharia, a ponto de transformar Manhuaçu em um polo de engenharia ligado à informática. E isso vai produzir a transformação na cidade, né? Então, a gente começa no ensino fundamental, mas já tendo em vista que lá no futuro nós vamos ter inúmeros engenheiros da área de TI, de informática, de robótica, dentro da cidade, trazendo um ecossistema em que seja muito favorável a empresa se instalar pela excelência da produção e da expertise que a cidade tem. Eu ia mencionar 2 pontos que vêm quando você começa a fazer um trabalho de robótica nas escolas, enfim, de mais tecnologia. O primeiro deles é porque há também um impacto cognitivo nesses jovens. A formação cognitiva, ela é
algo assim tremendo. Eu participo, não é, eventualmente eu entrevisto pessoas para posições um pouco mais sêniores. E um aspecto que eu observo bastante não é Você é somente... executivo sênior eu não falei sobre o seu cargo, você Eu está sou executivo no campo de arquitetura de isso, de arquitetura tecnologia. de tecnologia, exatamente, exatamente. Eu trabalho muito... minha posição hoje, formalmente, é gerente sênior de arquitetura de tecnologia. E hoje, algumas posições mais sêniores, especialmente de consultores sêniores, até gerentes também, eu sou um dos responsáveis pela entrevista. E algo que eu procuro muito é não somente que a pessoa domine as tecnologias que eu preciso, né, para contratação, mas mais do que isso, eu avalio a capacidade de aprendizado da pessoa, as capacidades cognitivas dessa pessoa, porque o que eu preciso hoje pode ser que amanhã eu precise de outra coisa. Então, será que eu sinto confiança num aprendizado rápido dessa pessoa? E quando a gente parte para robótica e tecnologia de um modo geral, a mutabilidade dos conteúdos ali, ela faz com que a pessoa seja meio que forçada a aprender. Isso desenvolve atributos na pessoa que talvez na hora ali ela nem perceba, mas lá na frente vão fazer muita diferença. Tem que Tem estar as capacidades sempre cognitivas. se atualizando, porque o tema é muito complexo, tem É, sempre coisas novas, então ele obriga você a estar sempre estudando. exato. E o segundo ponto que eu ia mencionar os Estados Unidos já têm, por exemplo, muito clara o que eles chamam de área de STEM. Science, Engineering, Technology, Mathematics, acho que é isso mesmo. São os cursos que mais diretamente influenciam em tecnologia. E hoje no Brasil a demanda ainda é muito baixa. Então, quando você começa a trabalhar nesse tipo de formação nos níveis iniciais escolares, você começa a despertar interesse nos mais jovens, não é? Aí a gente tem no Brasil aqui vários cenários, né? Por exemplo, fala-se muito da ausência de mulheres na área de tecnologia. Isso já consegue ser trabalhado com isso. A gente, na empresa, na Vanad, nós temos... Ou seja, você acaba trazendo uma igualdade e o desenvolvimento de gênero, porque você muda a mentalidade da população e a população, Sim. as mulheres também, que geralmente utilizam-se de cursos de outras áreas, também vão para o setor de tecnologia e entram no mercado que é promissor. Fábio, eu vou te dar um exemplo muito prático. A Vanad, costumeiramente, ela oferece cursos e treinamentos preparatórios como trabalhos sociais. Né? Uhum. Há um tempo atrás, nós fizemos um trabalho de formação. Esse é um tema muito importante, porque a minha rede, nós temos atualmente 114 mil seguidores, dos quais mais de 90%, ou quase 90%, são mulheres. Então, a gente está falando muito para mulheres, mulheres estão nos assistindo. Então, sobre a importância da tecnologia como uma oportunidade de crescimento, de independência, de desenvolvimento, de melhoramento de vida, de enriquecimento, né? De transformar a cultura, transformar a realidade social que você veio. Né? E Fábio, olha o case muito específico. Nós fizemos um trabalho de formação com programação, né, numa comunidade carente aqui no Recife. O foco do treinamento era mulheres em situação de vulnerabilidade. Mulheres, sejam já no final da adolescência, ou já na fase adulta ali, mas às vezes com 1, 2 filhos, praticamente todas mães solo, com muitas dificuldades, um contexto muito adverso para elas, e ali a gente pode ver não somente as pessoas, aquelas mulheres mudando a própria história, mas elas mudando a história de toda uma descendência. Cara, às vezes a gente não para pensar no impacto social quando você, através da tecnologia, por exemplo, você consegue mudar a vida de uma pessoa. Você não mudou só dela, você mudou a dos filhos dela, dos netos, provavelmente. Então, o impacto social ali, isso pode significar, por exemplo, daqui a 20 anos, muito pouco, mas o grupo foram de 30 mulheres, daqui a uns 30 anos, 100 a 150 pessoas a menos numa comunidade. Não,
Que não... Você muda a comunidade inteira, né? Você transforma a sociedade, né? É muito importante. Eu trabalho basicamente sempre atendendo mulheres, a maior parte dos meus pacientes são do sexo feminino, e o que a gente mais observa é que situações de vulnerabilidade acontecem com mulheres que têm uma dependência financeira dos seus parceiros, ou não têm fontes de renda. Então, quando a gente fala que a gente vai trazer tecnologia e que essa tecnologia pode transformar a realidade das pessoas e que a gente pode mudar a mentalidade e a vida das pessoas, nós estamos falando de trazer dignidade, de trazer melhora de qualidade de vida, de melhora de bem-estar, né? De independência. Isso é muito importante, né? O que eu mais vi, eu trabalhei muito tempo também em uma organização, eu trabalhei no Exército, uma organização militar da qual eu tenho muito orgulho de ter trabalhado. Mas o que eu muitas vezes, infelizmente, vi foram senhoras que estavam dentro de um relacionamento, que não queriam estar dentro daquele relacionamento, mas elas não tinham independência financeira. Então, elas tinham que permanecer naquele relacionamento. Então, quando a gente fala sobre mudar a mentalidade, transformar a realidade social através do conhecimento, que a tecnologia, que o emprego, que a capacitação, ela pode mudar a realidade de uma vida, isso faz muita diferença na vida de uma pessoa. A gente não tem ideia de como essa conversa pode estar impactando poderosamente a vida de uma pessoa. Muitas vezes a gente não tem essa noção, essa dimensão. Nós estamos aqui conversando, isso aqui vai ficar gravado, daqui a pouco também eu vou publicar lá no meu Facebook, no meu YouTube. Então, isso aqui vai transformar a vida das pessoas, porque as pessoas vão poder assistir essa nossa conversa depois. Eu tenho certeza que isso traz impacto na vida das pessoas. Fábio, a tecnologia ela tem um poder muito grande como opção de carreira, porque diferente, por exemplo, da própria medicina, da engenharia, que existe uma barreira muito grande de entrada entre você falar, olha, eu quero ser médico hoje, e você atender seu primeiro paciente como médico formado, uns 9, 10 anos às vezes. Tem a residência, né? Tem muita coisa. Exatamente. Como engenheiro, uns 6 anos pelo menos. Então o que acontece? Com programação, principalmente, com poucos meses você consegue pelo menos se inserir no mercado. Já se insere, já muda a vida da pessoa, já muda a realidade dela. Os salários, mesmo nos iniciais, eles são melhores do que a média de outras áreas até depois de formado. Você tem geralmente espaço de crescimento, e principalmente em empresas grandes. E se a gente consegue, por exemplo, na nossa região aí, termos um ecossistema onde algumas empresas de tecnologia vão, isso impulsiona não somente uma transformação social na vida das pessoas, mas, como você falou da cadeia produtiva também, mas abre espaço para outros segmentos industriais também. Entende? Interessante isso. Aqui em Pernambuco, além do Porto Digital, nós temos um ecossistema aqui do Porto de Suape. Explica para as pessoas o que é um porto digital. Porque talvez alguém não esteja familiarizado. O que é um porto? É um porto isso, mesmo? Às vezes alguém entrou depois também, não pegou a gente explicando no início. Isso. Gente, o Porto Digital é uma iniciativa de parceria público-privada, né, e com a academia também aqui em Recife, que criou uma zona chamada de zona de regime diferenciado, né, onde as empresas se tornam elegíveis para entrar naquele cenário, ou seja, vamos abrir um escritório também, enfim, aqui em Recife, nos comprometemos em contratar as pessoas da cidade, enfim, elas se adequam a um conjunto de regras e elas, em contrapartida, recebem, por exemplo, se for uma startup, já tem espaço físico, a um custo muito mais baixo do que seria no mercado, regime tributário muito diferenciado, 60% mais ou menos de desconto no ISS, entre outros, como eu mencionei. Se a empresa vai adquirir um imóvel, isenção de 100% no ITBI. Mas a empresa fez um contrato de locação num prédio abandonado e ela vai revitalizar o imóvel. 100% do que ela gastar na revitalização, ela consegue deduzir em outros impostos também. Então, você consegue até 100%, não quer dizer que sejam 100%, mas enfim. Mas eu acho muito válido, porque nós temos o seguinte, é preciso entender que o Brasil agora aumentou a Selic. O investidor, se ele não tiver lucro, ele não investe. Ele bota o dinheiro na Selic e fica no sofá. Porque ele vai correr risco com
processo trabalhista, ele vai correr risco com processo de danos, ele vai ter que investir em material, ele vai ter que investir em logística, ele vai ter que investir em um monte de coisa. Se pagando todos os impostos e correndo todos os riscos, ele não tirar mais do que a Selic dá, ele não investe. Ele bota o dinheiro dele no banco e acabou. Então, nós temos que pensar que sem isenção de impostos é impossível desenvolver. A cidade de Manaus era até a década de 70, ela tinha um horizonte de crescimento. Na década de 70 em diante, houve uma explosão de desenvolvimento, transformando a cidade num local rico, próspero e desenvolvido. Desenvolvido economicamente, desenvolvido em transporte, desenvolvido em tecnologia, desenvolvido em formação, em mão de obra. Então, quando a gente pensa em tirar imposto para desenvolver um local, a gente está pensando nas famílias que serão impactadas com o emprego, que é a melhor forma de justiça social que existe. Exato. Eu falo muito isso, cara, que o melhor programa social é o emprego, né? Porque você Dá permite dignidade a para a pessoa. ter plena dignidade, e isso é muito bacana, cara, é muito bacana. E aí, aquele ponto que eu falei no início, né, cara, da estratégia, né, da necessidade de darmos o primeiro passo. Você falou dentro do seu trabalho, né, a importância da pessoa dar os primeiros passos, né? Eu ouvi um exemplo recentemente que a faixa de karatê, aliás, minto, eu ouvi essa como jiu-jitsu. A faixa de jiu-jitsu mais difícil de ser obtida não é a preta, é a branca. Entende? Porque milhões muitas de pessoas pessoas não querem. Entende? Então, assim, esse primeiro passo de definição de uma estratégia de longo prazo, o que buscar, e aí, como você mesmo mencionou, difundindo essa visão mais massivamente, isso resulta numa mudança de mentalidade. E é justamente a mudança de mentalidade que leva as pessoas, por exemplo, a saírem da inércia, né? Eventualmente um incentivo de formalização até do seu trabalho, ali, abertura de uma empresa, algo do tipo. Enfim, toda a cadeia ela é beneficiada quando a gente consegue, quando nós começamos, aliás, a definir uma vocação para a cidade, uma vocação industrial, seja de um ou dois ou três segmentos, mas nós saímos. E aí, Fábio, você falou muito do café também. Nós aqui no Brasil temos uma tradição a vida toda, sermos exportadores de insumos apenas. Apenas insumos, nada manufaturado. A escala de geração de valor nos produtos ela é muito associada com a agregação de conhecimento. O conhecimento, quando ele é agregado ao metal, o metal, por exemplo, o minério de ferro, hoje está na faixa de acho que 91, 92 dólares a tonelada. Quando esse metal ele se torna pelotas, depois de pelotas, lâminas, depois de lâminas se torna um motor, por exemplo, você tem valor agregado. Né? Aí quando você começa a avaliar um motor por quilos, eles não valem mais 91 dólares a tonelada, vão valer milhares e milhares de dólares a tonelada. Então você multiplica por 100, 500 vezes. Ninguém tem nenhuma dúvida que tecnologia é o futuro da humanidade. Ninguém. Porque você está vendo o que está acontecendo. A inteligência artificial há 2 anos atrás. Hoje você vê uma inteligência artificial muito mais sofisticada. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas, você que está nesse meio de informática, falasse um pouco sobre essa aceleração da tecnologia. Por que a gente escolheu? Por que na minha bandeira de propósitos eu falei sobre transformar Manhuaçu no Vale do Silício Mineiro, num polo de tecnologia industrial? Por causa da singularidade que se aproxima, por causa da importância do desenvolvimento das tecnologias. Esse é o futuro. Tudo vai passar pela tecnologia. Então, se tudo vai passar pela tecnologia, que sejamos nós, os produtores do carro autômato, do drone, do iPhone, do iPod, enfim, de toda a tecnologia do Brasil através de incentivos fiscais. Mas você que está muito na parte de informática, o que é essa aceleração da tecnologia e como é que ela funciona? Bom, para a gente desenvolver algo muito complexo, né, sempre passos iniciais precisam ser dados ou construções, estruturas mais simples precisam ser construídas. Né? E a gente vem vivenciando
né? Não estou nem falando das teorias malthusianas, não, mas um crescimento exponencial nos avanços tecnológicos. Então, quando nós falamos dos saltos tecnológicos, eles não seguem uma curva linear. Eles crescem com uma curva com uma inclinação um pouco maior. E com os adventos da própria inteligência artificial, se a gente entender que a inteligência artificial começou a ser trabalhada ali já nos anos 50, 58, 59, já se falava em inteligência artificial, os saltos eles são cada vez maiores. E através das inteligências artificiais, e especialmente as inteligências artificiais generativas, ou seja, que têm capacidade de gerar respostas estruturadas e não somente tomar decisões mais simples, a gente começa a ter saltos ainda maiores. Né? E aí o ponto que as pessoas às vezes se assustam, nossa, será que eu vou ser substituído então por uma IA? Não, você não vai ser substituído por uma IA, uma inteligência artificial. Você vai ser substituído por alguém que lida melhor com a IA. Exatamente. Ou seja, quem entrar primeiro nesse universo de tecnologia vai se desenvolver e os demais vão ficar para trás. Por isso que é tão urgente estabelecer Manhuaçu como um polo de tecnologia, um polo de robótica, um polo de informática, um polo de industrial, porque quem chegar primeiro vai se beneficiar. É verdade, é verdade. E assim, eu fico contente, Fábio, de vê-lo com esse olhar, né, de cuidado e de oportunidades, principalmente, e objetivando algo mais estratégico. Né, que, como nós falamos lá no início, a grosso modo, o poder público em todos os estados, cidades, isso é generalizado, trabalham de modo muito reativo. Exato. Você vê pouco planejamento de longo prazo. Quando há algum planejamento, é um planejamento de médio prazo, mas nenhum tipo de transformação mais efetiva, porque qualquer transformação mais efetiva ela só acontece quando há uma visão de estratégia. Exatamente, né? A gente, às vezes, esses dias atrás, alguém pediu o meu voto para vereador, que a pessoa não sabia que eu estava candidato. Eu falei, você me vota, você vota em mim, eu sou aqui da região, eu sou vizinho seu. Eu falei, mas qual que é a proposta? Eu não falei nada, não, eu só queria escutar o que ele ia falar. Qual que é a proposta? Não, tem que ter uma mudança. Tem que ter uma mudança, mas mudar o quê? De onde para onde? Mudar do ponto A para o ponto B, eu tenho que ter um norte do que eu quero mudar. A boa parte das pessoas que estão envolvidas na política não fazem ideia do que estão fazendo ali. Não tem nenhuma visão a longo prazo. E quando a gente estabelece que Manhuaçu tem que ser um polo de tecnologia, é porque a gente tem a visão a longo prazo, que nos próximos 5, 10, 20 anos, se Manhuaçu não estiver dentro disso, ela vai ter um grande prejuízo em todas as áreas, né? Oswaldo, nós estamos aqui nos 5 minutos últimos, né, da nossa live, porque a nossa live via Instagram, ela sempre é delimitada pelo tempo que a gente está conversando. E aí eu gostaria que nesses 5 últimos minutos, você desse uma mensagem de esperança, você desse a sua mensagem para as pessoas, dissesse o que você gostaria de dizer para a gente encerrar esse bloco, desde já, agradecendo muitíssimo por você estar compartilhando a sua experiência, a sua expertise, o seu conhecimento, a sua vasta experiência, tanto como executivo no Brasil quanto internacionalmente, que já conheceu vários países, já pôde ver exemplos de sucesso em várias partes do mundo e sabe a importância de se transformar essa cidade e como se transformar uma cidade como essa que você trouxe a sua mensagem, que é da tripla parceria, né? Do Porto Digital. Academia, poder público e também o poder econômico. O que você teria para dizer para as pessoas? Cara, eu conheço a Deus desde que eu nasci, né? E na Bíblia fala-se da parábola dos talentos, né? Deus nos dá oportunidades e nós temos que trabalhar essas oportunidades. E quando nós trabalhamos as oportunidades que Deus nos dá, nós criamos mais oportunidades, inclusive, para os outros. Né? Então, assim, eu fico muito contente de poder compartilhar aqui um pouquinho dessa trajetória. Eu gostaria de deixar, então, aqui uma provocação, né, principalmente para jovens que possam assistir hoje ou em outros dias, né, escolhendo uma profissão,
avaliem com cuidado, com carinho também a área de tecnologia. É uma área que a barreira de entrada ela não é tão grande. Agora, saibam também que é para estudar o resto da vida. Mas, brincadeiras à parte, é algo que tem um potencial de mudança de vida muito grande. E assim como Deus me abençoou, né, com possibilidades, né, pessoas também, muitas pessoas me abençoaram, me ajudaram nessa jornada, fui ajudado por muita gente, né? Não tenham vergonha, corram atrás, busquem, e principalmente, né, a gente tendo uma oportunidade de ver em Manhuaçu algo surgindo, uma visão mais estruturada de longo prazo, eu acho que é algo que nós devemos considerar com muito carinho. Muito obrigado, Oswaldo, mais uma vez. E quero deixar assim, uma palavra mesmo de gratidão por você e mandar um abraço para você, para sua esposa, para o seu filhinho. Deus possa abençoar a família de vocês. É uma família que mora no meu coração. Conheço você há muitos anos. Tenho um carinho muito grande pela sua família. E que Deus possa estar abençoando você aí. Eu tenho certeza que você está florescendo onde Deus te plantou. Onde Deus te plantou, você está dando frutos, está produzindo transformação na vida das pessoas, está gerando emprego, está gerando desenvolvimento, está gerando tecnologia. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar cada vez mais. Muito obrigado por estar compartilhando o seu conhecimento com todos Um nós. grande abraço para você também, igualmente. Forte abraço para todos aí de Pernambuco. Tchau, tchau. Para você, para sua esposa e para os seus 3. Graças a Deus. Obrigado, meu querido. Forte abraço. Tchau. Tchau.